Olá, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, estamos aqui diante do resumo de endocardite infecciosa. Ao contrário da aula de tétano, em que eu me via muito mais preparado, né? Como eu estou me aproximando cada vez mais da prova, tem mais acúmulo de assunto, obviamente estou levemente atrasado, então não me vejo tão preparado para explicar endocardite, né? Como essa doença realmente merece, beleza? Mas me esforçarei ao máximo, né? Eu só fiz o resumo, não estudei completamente, vou estudar agora junto com vocês, certo? Então vamos comigo para ver se a gente consegue construir esse raciocínio e tentar tratar as endocardites, né? Então, quando a gente está falando de endocardite infecciosa, a gente está diante de uma fisiopatologia aí da superfície endocárdica, né? Então a gente lembra que existe as diversas camadas e a gente tem o endocárdio, então a camada mais superficial, né? No caso aí mais interna, né? A túnica íntima, né? Se a gente considerar aí o coração como sendo um vaso, beleza? E aí, muitas das vezes que a gente tem uma afecção a nível do endocárdio, né? A gente também tem a afecção das válvulas. Então, as válvulas geralmente elas são acometidas junto com o endocárdio, assim como a parede das estruturas, né? Assim como o aparato da própria válvula. Então, a sustentação das válvulas, né? Os músculos papilares, a gente lembra da, dos tendões, né? Das válvulas, né? Aquele formato de paraquedas, que eu esqueci o nome dessas estruturas, mas a gente lembra muito bem que as válvulas têm estruturas de apoio, né? Que garantem justamente esse processo de fixação, beleza? Então tudo isso é afetado não só o endocárdio, né? Pode ser provocado por vírus, pode ser provocado por fungos, mas o mais importante são as bactérias, que é o que a gente vai tratar aqui, beleza? Então essa é a famosa endocardite infecciosa. A gente teve a noção do que é e o que ela provoca, beleza? Uma coisa muito importante é a gente entender quais válvulas são mais acometidas, né? E não é à toa que a mais acometida é a mitral, seguido da aórtica. Se você lembra muito bem, essa é a mesma lógica do que tem mais acometimento do que? De febre reumática, beleza? Então isso faz todo sentido. A partir do momento que você tem uma lesão prévia, você aumenta o risco de endocardite, como a gente vai ver na fisiopatologia, beleza? Então é justamente a febre reumática lá provocando justamente diversas afecções de diversos sistemas. Um delas é justamente o prejuízo a nível do coração, podendo provocar endocardite, beleza? Então lembrar aí desses elementos fortes da febre reumática, certo? Então em seguida a aórtica, show de bola? A endocardite do coração direito, né? Então muito importante a gente entender que existe uma endocardite que é focada no coração direito e ela tem uma relação muito importante com a tricúspide, certo? Então, a pulmonar não tem tanta relevância, mas a tricúspide tem, né? Mais comum em usuários de drogas. E você raciocina isso de forma que a lesão acomete justamente de onde vem. Então, vamos lá. Eu tenho a penetração do Staphylococcus aureus, geralmente, né? Porque você está diante da perfuração constante, a quebra contínua da solução de continuidade da pele, quebra contínua da barreira, e o Staphylococcus aureus entrando na corrente sanguínea e chega no coração do lado direito, certo? Isso aqui vai diretamente para os pulmões, beleza? Então essa é a lógica desse perigo desse tipo de endocardite, certo? Então, muitas vezes a gente começa com um quadro respiratório, né, devido a uma embolia pulmonar, derivado justamente do, do, do êmbolo séptico que sai do coração e vai para o pulmão. E aí depois a gente desenvolve uma endocardite, beleza? E a gente consegue, na verdade a gente acha endocardite depois de um quadro de embolia pulmonar de uma bola séptica, beleza? E aí, como a gente já viu, muito mais comum em usuários injetáveis. Então, se você tem aquela febre inexplicável, né? Se você não consegue achar o foco da febre, né? Tá suspeitando que o paciente está em sepse, beleza? Porque tem uma bacteremia. E aí o paciente, ele usa injetáveis, tem que pensar em endocardite, né? Esse foco ele pode ser a nível cardíaco, beleza? Não tem limpeza na injeção, né? E não tem lesão de base, né? Ele mesmo causa, beleza? Então, o Staphylococcus aureus ele tem essa característica muito importante, né? A sua virulência é tão alta que ele não precisa de uma lesão de base para provocar endocardite. Ele mesmo provoca lesão valvular e ele mesmo se fixa depois disso, beleza? Outros como Staphylococcus epidermis, outros como o grupo Racec, como Streptococcus viridans, esses estão muito mais relacionados aí à necessidade de uma lesão prévia. O Staphylococcus aureus não, ele provoca a lesão em válvula sã, beleza? Mas ele precisa, obviamente, dessa repetição contínua aí de injeção, né?
Então, por isso que a gente entendeu como é que são as superfícies endocárdicas envolvidas aí nos tipos de infecção. A fisiopatologia, ela vai seguir justamente essa lógica, né? Então, a gente tem geralmente uma história de exposição, beleza? Do endocárdio, né? Essa exposição, ela pode ser uma amidalite de repetição, que provocou uma febre reumática, que provocou essa lesão. Pode ser simplesmente um mau cuidado dentário, então tá todo momento entrando justamente essa flora oral a nível da bacteremia, né? Então, qualquer coisa que gere bacteremias constantes e gere lesão endocárdica, assim como processos hemodinâmicos ou de trauma. Então, a gente está diante de um paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, que já tem uma valvulopatia prévia, né? Que tem malformações cardíacas, beleza? Então, tudo isso vai provocar aí, sim, uma base para o estabelecimento da endocardite. Então, a gente tem uma lesão prévia. A partir desse momento, o que é que começa a acontecer? Quando a gente tem a lesão lá, a gente tem justamente um fluxo sanguíneo turbulento, né? O famoso fluxo sanguíneo turbilhonado. E aí, isso aí vai provocando justamente o prejuízo do endocárdio. Esse endocárdio ele vai começar a ser substituído por uma camada de fibrina, né? E aqui começa a estabelecer o quê? Trombócitos, né? Então, as plaquetas começam a se estabelecer aqui, formando, portanto, um conchinho de fibrina com deposição de plaquetas, né? Então, a gente tem imunocomplexos que vão se juntar a um conchinho de fibrina com deposição de plaquetas. Isso que a gente chama de endocardite, vou ter que falar, trombótica, né? Porque justamente tem plaquetas, endocardite trombótica não bacteriana, né? Que é justamente a área de lesão que é a base não, que é a sustentação, né? Para o desenvolvimento de uma vegetação. Essa vegetação ela surge a partir do momento que a gente tem um germe virulento que adere à lesão inicial, que seria justamente a BNTB, né? A ETNB, né? Foi mal. ETNB, endocardite trombótica não bacteriana. E aí depois que você formou fibrina, formou o negocinho, tem o verme, o germe vai lá. É muito virulento, né? Tem capacidade de virulência, seja o Staphylococcus aureus, seja o viridans, seja o Racec. Ele adere a lesão e provoca justamente uma formação de vegetação, uma estrutura básica, né? Como estrutura básica. Então, a estrutura básica da endocardite é justamente uma massa que se move, né? Lá no endocárdio ou na superfície das válvulas, né? Isso é o que caracteriza, portanto, a endocardite. Então, lembrar da vegetação. Certo? Se não diagnosticar é fatal. O prejuízo, obviamente, ele pode ser local, né? A gente vai estudar isso mais quando a gente está falando de diagnóstico. Vai prejudicar tanto a própria válvula, o funcionamento da própria válvula, quanto pode provocar uma obstrução, pode provocar abscesso local, né? Abscesso local é isso que é um critério maior para caracterizar endocardite, né? E o prejuízo à distância pode gerar abscessos em outras áreas, vai gerar aí, como você está levando bolinhas de bactérias para todas as regiões, vão gerar hemorragias, vão gerar prejuízos imunes, a gente vai ver tudo isso, beleza? Então, as causas incluem diversos germes, né? Então, basicamente, qualquer coisa que você tem se você já tem uma lesão prévia, qualquer coisa que tem virulência pode fixar lá, né? Então, se você está lá na pele e tem uma piodermite, né? Que tem um furúnculo, tem um antraz, né? Tem um abscesso de pele, tem uma celulite e o Staphylococcus vai lá e consegue entrar, beleza? O que está justamente a nível da boca, né? Se você tem uma lesão bucal, né? No dente, na gengiva, você pode ter aqui Streptococcus viridans, tem um grupo Racec, né? Tem Enterococcus, tudo isso pode estar presente e pode gerar essa lesão, beleza? Os traumas, eles são muito importantes também, né? Então, qualquer trauma pode ser uma porta de entrada, esse trauma cirúrgico ou não, né? Então, imagina que uma cirurgia que não foi feita de forma asséptica, de forma coerente, vai entrar a bactéria e pode entrar o Staphylococcus aureus e pode entrar os gram-negativos entéricos, beleza? Os catéteres, principalmente os catéteres, quando ele forma um biofilme, né? A gente pode ter o Streptococcus epidermis como principal causa aí de lesão quando está relacionado a catéteres. A ITU, quando você fala de ITU, você tem que lembrar justamente dos enterococos, né? Então, idosos, as ITUs podem ser provocadas por enterococos, então essa é uma etiologia importante quando você está falando de idoso, né? Então, você já começa a delimitar qual antibiótico você vai usar por essas causas, beleza? A gente vai estudar melhor essas origens, mas isso aqui já dá uma noção boa do que a gente está enfrentando, né? Então, basicamente, a gente vai orientar o nosso queridíssimo tratamento com base no raciocínio que você tem de onde veio a lesão, do foco inicial da lesão. Então, se você tem um paciente que está em uso constante
de injetável, você pensa em epiderme. Se ele sofreu um trauma, você pensa em epidermes, pensa em enterococos, né? E aí você pode melhorar o seu tratamento empírico baseado nisso, em gram-negativos entéricos, né? Os enterococos, quando está falando de idoso, né? Streptococcus bovis, quando você está falando de CA intestinal. Então, se você tem tumor intestinal e o paciente está apresentando endocardite, né? Você fez a hemocultura e identificou endocardite, então ocorreu uma translocação bacteriana. Você vai tratar, né? Muito parecido com epidermes, beleza? O bovis trata muito parecido com epidermes, mas a causa, o agente é diferente. Então, isso aqui é simplesmente uma introdução, beleza? Nos nossos queridíssimos, tanto nas lesões que a gente vai achar, quanto nos tipos de agentes que a gente vai ter. A gente vai revisar isso depois, beleza? Por isso que eu estou passando um pouquinho mais apressado. Mas vamos lá, né? Quais são os achados clínicos? Vamos ver se a gente consegue criar um raciocínio. Vou tirar aqui para ver se eu conseguir aprender. Então, achados clínicos da endocardite. Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que pensar quando você está falando é justamente a história clínica, né? Então, você fez a anamnese, viu a história clínica, tem característica de lesão cardíaca, certo? Tem característica de bacteremia. Lesão cardíaca, eu estou falando de paciente que tem valvulopatia, né? Paciente que sofreu muita amidalite de repetição na infância, paciente que sofreu trauma, idoso que está com ito, né? Má higiene oral, qualquer fatores desse, ou seja, uma história já considera justamente aí um critério importante aí para dar o diagnóstico, né? A gente vai ter também febre, né? Muito importante falar de febre. Por que tem que pensar em febre? Porque você está dentro de uma bacteremia. Mas essa febre, ela tem um elemento especial na endocardite. Geralmente, a endocardite, ela não deixa, né? Ela não grita que é endocardite, assim como uma celulite, assim como um impetigo, né? Então, assim como um choque toxêmico, nada disso grita. É uma febre que não tem explicação. Então, uma febre obscura de maior do que 38 graus, que não tem explicação, é o que a gente vai pensar aí como critério, né? Vai ter, obviamente, sintomas gerais, como mal-estar, né? Vai ter calafrios, beleza? No coração, o que é que a gente vai observar no exame físico? A gente pode observar aí insuficiência cardíaca, beleza? Então, o paciente pode estar com insuficiência cardíaca, derivado justamente das lesões provocadas pela endocardite, e pode estar também com sopros, né? Sopros novos, beleza? Então, você pode pedir um ecocardiograma e você vai achar aí uma fração da ejeção baixa, né? Você auscultou e vai achar esse negócio. Outra coisa que pode acontecer aqui no coração é o ecocardiograma revelando justamente aquela massa que se movimenta, beleza? Então essas são as alterações do coração que a gente pode observar. Na pele existem lesões extremamente características da endocardite. São 3 lesões, beleza? Uma lesão ela é de origem hemorrágica, certo? Essa lesão de origem hemorrágica ela vai chamar de lesões de Janeway, o caminho de Jane, certo? Então, as lesões chamadas de lesões de Janeway, elas se caracterizam por serem hemorrágicas, ou seja, são basicamente derivados da vegetação. Então, essas bactérias elas vão ser liberadas para a periferia e elas vão provocar, portanto, aí umas máculas pequenas e violáceas nas extremidades, certo? Que são nada mais do que sufusões hemorrágicas. Saiu a bactéria, provocou uma hemorragia lá, né? Pela lesão, pela virulência, e vai gerar justamente essas estruturas avermelhadas que vão estar em grande parte aí no leito ungueal, né? Então, nas extremidades, nas pequenas artérias da periferia, a gente vai ter as famosas lesões de Janeway, beleza? O outro tipo de lesão, que é a lesão de pele também, né? Mas que pode atingir o rim, são 2 lesões imunes, né? Que tem origem justamente da imunidade, ou, sei lá, da reumata. Então, essa origem reumatológica vai gerar justamente as manchas de Roth, beleza? Que nada mais são do que manchas que podem atingir até o fundo do olho. Elas são vermelhas com um centro pálido, beleza? E a gente também tem os nódulos de Osler. Os nódulos de Osler nada mais são do que justamente nódulos avermelhados, quentes, eritematosos, né? E dolorosos, que vão se localizar principalmente no metatarso e no metacarpo, né? Característica justamente que ele vai estar presente nas articulações. Então a gente tem uma mancha que vai dar no fundo do olho, um nódulo que vai dar nas articulações e umas hemorragias que vão dar na unha e nas extremidades, certo? Lembrando que uma é hemorragia, esse aqui é derivado justamente de imunocomplexos, né?
Esses imunocomplexos, eles vão justamente ser derivados do excesso de anticorpos que estão sendo produzidos, né? Então, a hipergama globulinemia, beleza? Isso vai gerar muito imunocomplexo. Gerando muito imunocomplexo, o resultado é único e simples. Aí, justamente, formar lesões que podem justamente chegar e gerar um glomerulonefrite, concorda? Você está provocando imunocomplexo, glomerulonefrite, ela deriva justamente da produção de imunocomplexos. Então, esse é o quadro clínico, beleza? Então, a gente deu uma olhada geral no que o exame físico e na anamnese vai trazer. O que é que o laboratório vai trazer? Além, obviamente, do eco que a gente já falou, né? Que é exame de imagem, beleza? O eco ele vai revelar justamente aí que pode ser transtorácico, lembrando que se a gente tiver uma endocardite de marca-passo, o eco transtorácico não vai ser tão eficiente, você precisa do transesofágico, por isso que um endocardite, né? O endocardite, quando ela é de origem de um marca-passo, ela é de difícil diagnóstico, beleza? Mas o eco vai mostrar aquelas características e a gente tem algumas coisas importantes, né? Inclusive coisas que vão entrar nos critérios diagnósticos depois, né? Do ponto de vista imune, a gente tem que lembrar que o VDRL, certo? O VDRL e o fator reumatoide podem estar positivos, né? E eles estão facilmente positivados, mas é uma característica imune importante, né? A gente tem as manchas de Ruff, a gente tem os nódulos de Osler, beleza? Eles podem estar aumentados. No hemograma, né? Uma coisa importante do hemograma, a gente vai ter um leucograma. Aí você já está gritando aí de onde você está, né? Está com leucocitose. Não! Olha que legal, né? Na nossa queridíssima endocardite, principalmente aquela que ocorre de maneira mais crônica, subaguda, como por exemplo do Staphylococcus epidermis, né? Do Staphylococcus epidermis, Streptococcus epidermis, a gente vai ter justamente um leucograma normal, certo? Não tem leucocitose, beleza? O VHS obviamente vai estar elevado, né? O PCR vai estar elevado, mas isso aí não vai estar acontecendo, né? Não vai ter aí uma leucocitose muito presente, beleza? Então a gente falou do fator reumatoide, a gente falou do VDRL, a gente falou do hemograma, a gente tem que falar o que mais? Acho que é basicamente isso, beleza? Sim, vai ter uma bacteremia constante, né? Então o paciente sempre vai estar com bacteremia, então vai ter hemocultura, beleza? Hemocultura positiva para germes típicos, né? Então não tem germes atípicos, são germes típicos, né? Então Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermis, Hasek, né? Que é de cavidade oral, Enterococcus, Streptococcus bovis, que é de origem intestinal, beleza? Então são essas as estruturas que a gente vai estar buscando, certo? Eu acho que aqui eu lembrei de todos do ponto de vista clínico, mas eu estou esquecendo de algum do ponto de vista laboratorial, mas não mata não, beleza? Não mata não. Vamos ver aqui o que é que a gente esqueceu, só deixa eu apagar aqui, para não virar bagunça. Show de bola. Vamos lá, né? Então, falamos da lesão prévia, né? Amidalite, malformações cardíacas, usuário de droga injetável, febre não esclarecida, sempre investigar endocardite, né? Mal-estar e sudorese noturna, falamos, sopro regurgitando novo IC, vegetação no ecocardiograma, lesões de Janeway, né? Que é o desgarramento da vegetação, chega na periferia, extravasamento de sangue, são máculas violáceas, né? No leito ungueal, derivado da hipergamoglobulinemia e imunocomplexo. Forma os nódulos, isso é o duólogo, nódulo de articulações, do metacarpo e metatarso, eritematoso quente e doloroso. Aí, tô lembrando bem dos pontos. Hipergamoglobulinemia, imunocomplexos também, então a mesma origem, né, dos dois. Manchas de centro pálido podem atingir fundo de olho e ambos podem gerar nefrite. Conseguimos lembrar bem das origens, né? Pode gerar também manchas de tipo Hogget. Estava lá escrito no resumo, mas eu não vou lembrar muito bem disso não. Laboratório, hemocultura positiva de germes típicos, né? Sem leucocitose. Fator reumatoide VDRL, hemograma sem leucocitose, anemia, fator anemia e VHS normal. Errei isso aqui, né? VHS normal e anemia, beleza? E a vegetação no eco, certo? Então, o hemograma vai estar bem normal, beleza? Vai estar uma anemiazinha. Show de bola? Deu para entender o nosso laboratório, o que ele está querendo dizer, e deu para entender o quadro clínico, né?
E aí a gente vai para o diagnóstico. O diagnóstico ele ajuda a gente, em grande parte, a revisar, né, quais são as complicações. Ele fala de complicações, basicamente estudar as complicações, né, da endocardite, né, as manifestações extracardíacas, as manifestações intracardíacas, certo? Que a gente vai ver depois. Parte do quadro clínico, então o diagnóstico ajuda muito bem a gente caracterizar a doença, beleza? Então, o que mais caracteriza a doença é a hemocultura positiva, né? Uma bacteremia o quê? Uma bacteremia constante. Então, isso que significa ter uma hemocultura positiva sempre, né? Porque a bacteremia está acontecendo de forma contínua, beleza? É isso que significa, por isso que ela é tão importante no diagnóstico. Então, a hemocultura deve ser realizada e ela deve ser realizada aos pares. Então, toda vez que você vai pegar do braço esquerdo e do braço direito, certo? Não adianta fazer só de um. Existe a primeira forma, que é dar um intervalo de 12 horas de uma para outra. E você tem que ter 2 pares positivos, né? E você vai fazer justamente 2 coletas. E eles têm que estar positivos, beleza? Quando você faz um intervalo de 4 horas, você está querendo ser mais rápido, você tem que fazer 4 recepções de 4 amostras pareadas, ou seja, um total de 8, certo? No intervalo de 1 hora entre elas, beleza? Então pode ser um intervalo de 12 horas ou um intervalo de 1 hora. Só que se for um intervalo de 1 hora, eu tenho que fazer justamente vários tipos de coleta, né? Várias coletas. E essas coletas têm que, no mínimo, dar 3 positivas, certo? Não pode ser só uma, beleza? Não pode ser só 2 ou uma, tem que ser 3. Então é isso que vai ter que ser feito para mostrar que a hemocultura ela é positiva de forma constante, certo? Então, dos coletas com intervalo de 12 horas, o intervalo indica para bacteremia persistente, ou 4 coletas no intervalo de 1 hora, mas vão dar pelo menos 3 positivas, né? Se você tiver apenas uma amostra positiva, ele vai entrar como critério menor e não como critério maior. O outro critério maior vai ser justamente a presença de imagem, né? O ecocardiograma, mostrando aquela alteração chamativa de massa oscilante nas válvulas, né? Mas a gente pode ter outras alterações também que vão ser consideradas, como por exemplo, uma válvula que agora ela está regurgitando, né? Um fluxo que está regurgitando, tudo isso é indicativo. A gente pode identificar um abscesso pulmonar no ecocardiograma, abscesso pulmonar não, um abscesso cardíaco, que também vai entrar com critério maior, né? De endocardite. E além do abscesso, a gente pode encontrar também sempre esqueci. Deiscência de prótese, né? Então a prótese que você colocou, ela teve uma deiscência, nada mais nada menos do que provavelmente o Streptococcus epidermis está provocando justamente a desconexão da prótese com outras regiões. Então basicamente são essas 5 coisas que a gente tem que considerar no ecocardiograma, beleza? Então o ecocardiograma ele vem com alteração e hemocultura positiva. Se esses 2 critérios estiverem estabelecidos, a gente dá o diagnóstico clínico de endocardite, né? Caso a gente não tenha aí todos esses critérios, a gente vai precisar de 5 critérios menores que eu vou dizer agora quais são, né? E eles são basicamente o que a gente viu na clínica. Então, história clínica positiva, febre mantida de 38 graus, né? Coisas de hemorragia. Então, lembre que das complicações de hemorragia. Então, lembra lá no início, na introdução, que eu ia explicar basicamente quais são as manifestações extracardíacas. Esse é o momento. Então, pense comigo. Se você tem bactéria saindo do coração, essa bactéria ela vai provocar hemorragias em diversos locais, beleza? Ela pode provocar hemorragias, né? Ela pode provocar hemorragia a nível intracerebral. Ela pode provocar hemorragia a nível conjuntival. Ela pode provocar lesão a nível da própria aorta, né? Tá saindo lá, provocando o chamado aneurisma micótico, né? Aneurisma micótico não porque é provocado por um fungo que vai fazer uma infecção secundária, mas porque ela parece um fungo, beleza? Ela se comporta como um fungo, né? Não tem característica de vegetação, então vai gerar esse famoso aneurisma micótico, né? Ela pode provocar obstrução, né? Na verdade não é obstrução não, eu estou confundindo com outra coisa. Mas enfim, vão ter também as lesões de Janeway, que são hemorrágicas, como a gente já disse, né? Se eu não me engano também vai ter problema na carótida e problema no...
Basicamente é isso. Deixa eu ver se eu lembrei. Vascular. Lesões de Jenner. Hemorragias intracranianas. Infarto pulmonar séptico. Isso que eu esqueci de falar, né? Você tá lá com a vegetação, você pode gerar um infarto pulmonar. Uma embolia arterial por conta dessas coisas, né? Então, basicamente tudo que está saindo pode gerar lesão. Então, embolia, infarto, aneurisma, hemorragias intracranianas, né? E as lesões de Jenner, beleza? Essas são as origens vasculares, né? Em relação às questões de imunidade, então, se você tiver um fator reumatóide positivo, um FDRL positivo, manchas de Ruff, tiver os nódulos de Osler, tiver nefrite, né? Tudo isso é uma característica da imunidade prejudicada. Lembrando que teve história, pontua. Teve febre, pontua 1. Teve nódulo de Osler, mancha de Hoff, VDRL, pontua 3, não, pontua 1. Certo? Então precisa de 1 em cada grupo. Teve lesão de Daniel, teve aneurisma, teve hemorragia, teve infarto, teve a saída a embolia, né? Tudo isso pontua 1. E por fim, evidência microbiológica, que seria basicamente o exame lá que você fez, né, de hemocultura e deu uma evidência que está tendo uma infecção ativa, né? Pode ser a hemocultura, pode ser uma cultura sei lá, de uma faringite, né? Então tudo que está provocando que você está numa infecção ativa atualmente pontua. Então tem que ter alguma prova que está tendo infecção naquele momento, certo? Então, se você tem tudo isso, né, tudo isso ao mesmo tempo, e fez os 5 pontos, aí você pode dizer que tem um diagnóstico clínico de endocardite, certo? E não deu tempo de hemocultura, você deu muito azar no ecocardiograma, e ele não está se manifestando dessa forma. Então, pode ser essas duas coisas, beleza? Mas outra forma de combinação é ter pelo menos um desse aqui e 3 desse, certo? Então, essas são as formas de diagnóstico, né? 2 maiores, 5 menores, 1 maior e 3 menores, certo? Esse é o diagnóstico clínico. Mas também tem um diagnóstico patológico. Como é que você faz o diagnóstico patológico? Pode ser tanto um serviço de verificação de óbito, caso o paciente tenha morrido, ou então durante uma cirurgia, né? Então, fui lá na cirurgia, abri, fiz uma cirurgia aberta, identifiquei lá. Tá endocardite lá, a válvula toda lascadinha, cheia de fibrina, né? E a vegetação lá estabelecida, beleza? Mas também pode ser uma evidência patológica, né? Por uma histopatologia daquele ambiente, né? Um abscesso, né? De um abscesso, uma histopatologia ou cultura de um abscesso, de uma lesão, de uma vegetação, de abscessos cardíacos, beleza? De tecido de embolização, certo? Do tecido de embolização também, né? Obviamente, se você está fazendo uma histologia de vegetação, você teve que abrir ou você está fazendo pós-morte, né? E abscesso cardíaco também, se você conseguiu acessar de alguma forma. Então, tudo isso, né? Uma cirurgia que viu a lesão, ou você colheu durante a cirurgia uma histologia, né? Ou pegou a cultura daquela região para fazer o exame. Pode ser os dois, certo? E aí você vai dar o diagnóstico histopatológico, né? Que não precisa ser único exclusivamente clínico, mas obviamente na prática o que vai mais importar são clínicos, beleza? Então deu para entender a lógica do nosso queridíssimo diagnóstico, né? E isso tem relação justamente com tudo que a gente viu, tanto o quadro clínico quanto o próximo, que são as complicações, beleza? Então no coração a gente já viu, né? No quadro clínico ele pode ter insuficiência cardíaca, a gente já viu que pode ter sopros novos, né? E pode ter disfunção valvar, né? A gente viu que prejudica a parede, né? Prejudica o aparato, então pode ter uma disfunção, destruição do aparato, pode ter obstrução também, como prejuízo valvar, né? De extracardíaca, a gente pode falar de êmbolos sépticos, né? Esses êmbolos sépticos, como a gente já viu com manifestação, ele pode atingir diversas partes do corpo. Então, para onde vai o sangue arterial que sai da aorta, né? Ele pode provocar um aneurisma, pode gerar uma obstrução a nível periférico, né? Então, nas artérias, embolização das artérias periféricas, das artérias do que vai para o fígado, do baço, pode provocar lesão a nível pulmonar, pode provocar lesão, pode provocar no SNC, nas coronárias, né? Tudo isso é prejuízo derivado dos êmbolos sépticos, beleza? No pulmão ele vai gerar
Ah, isso aqui é endocardite do lado direito, né? Para gerar no pulmão tem que ser endocardite do lado direito. Está relacionado com o usuário de drogas, Staphylococcus epidermis. Esse aqui é do lado esquerdo, beleza? E aí, saiu lá da artéria, foi lá para o sistema nervoso central, foi para a coronária, né? Foi para o baço, foi para o fígado, foi para as artérias periféricas. Né? Então, tudo isso pode gerar. O aneurisma micótico, que a gente já falou também, que é outra complicação, né? Ele não tem origem fúngica, ele é apenas justamente uma dilatação do vaso, uma tumoração pulsátil, beleza? Parece um fungo. Abscesso também a gente já viu. Lembrando que o abscesso ele não pode só dar, ele pode não só dar no coração, ele pode dar no baço, pode dar no fígado, pode dar no cérebro, pode dar também nos espaços discais. Olha só que interessante. Né? Então, abscessos por todo o corpo podem ser derivados aí desse processo. E o rim, obviamente, pode ser prejudicado, já que a gente está falando de imunocomplexo. A gente pode ter justamente nefrite derivado, gerando justamente uma insuficiência renal aguda. Então, basicamente, as complicações todas a gente já viu, né? No quadro clínico geral e no diagnóstico, beleza? Por isso que ficou mais fácil a gente entender, né? Então, quais são as possíveis complicações de endocardite? Questão de prova. Você vai botar no coração, pode gerar insuficiência cardíaca, disfunção valvar. Fora do coração, pode gerar êmbolo pulmonar, infarto pulmonar, pode gerar embolização séptica de diversos órgãos, como SNC, como o fígado, como o baço. Pode gerar abscesso por todo o corpo, né? Derivado também dessa bacteremia. Pode gerar nefrite renal, pode gerar aneurismas, beleza? Então é isso. E aí, o resto do assunto todinho é só tratamento. É chato pensar nisso, mas se você está estudando infectologia, você está estudando antibiótico. Então essa aqui é uma excelente forma de revisar antibiótico, beleza? Vamos tentar acelerar que já está chegando no limite de armazenamento aqui. Então vamos lá. Quando a gente está falando de trata e de bateria também, estamos na emoção, 9%. Eita. Quase vazamento de informações aqui, mas vamos seguir, né? Quando a gente está falando de tratamento, beleza? Falamos de tratamento, certo? Tratamento. A gente tem que lembrar que esse paciente está com endocardite, ele tem que ser internado. Então tem que internar, dar um ATB prolongado, né? Tem que destruir o foco primário. Então esse paciente fez uma ito, né? É um idoso que fez uma ito. Esse ito pode gerar endocardite? Pode gerar no idoso, né? Com os enterococos, beleza? Tem que tratar esse foco primário, né? Foi uma celulite, tem que tratar a celulite antes. Participações especiais aí, vamos lá. Botei em modo avião. Show de bola. Então, patógeno sensibilidade, né? Assim, importante demais fazer isso. Você pedir uma hemocultura, tem que saber qual o patógeno que está causando a endocardite. E aí, eu tenho que identificar o patógeno e tenho que ver qual é a sensibilidade para eu saber qual antibiótico eu vou usar, beleza? Nesse caso aí, o mais importante justamente é sair do tratamento empírico e fazer um tratamento focado, né? Para evitar formar resistência, etc. Beleza? Internar o paciente, solicitar exames de imagem para ver justamente as complicações. Então, pedir ecocardiograma, né? Pedir exames de imagem para ver, para pedir tomografia, né? Pedir PET-CT, dependendo da causa, né? PET-CT vai pedir quando tiver marca-passo, né? Angiotoma também eu posso pedir quando tiver problema no marca-passo para identificar e planejar melhor minha cirurgia, né? Que eu vou ter que fazer cirurgia aberta quando eu tenho infecção do marca-passo. É mais perigoso isso aí, beleza? E aí essa endocardite, ela deve ser tratada com foco, né? E toda vez que eu vou fazer uma cirurgia para substituir a válvula, né? Paciente com muito risco, eu tenho que fazer profilaxia antimicrobiana sempre, né? A cirurgia em si, ela já provoca uma bacteremia, beleza? Então, aquele paciente que vai fazer troca de válvula tem que fazer isso aí, beleza? Então, basicamente, o que é que eu tenho que gravar para lembrar, né? Eu vou fazer uma endocardite, se eu fizer uma endocardite, eu tenho que saber qual patógeno, tem que saber para que ele é sensível, tem que internar para fazer antibiótico prolongado, né? E esse antibiótico prolongado pode durar de 4 a 6 semanas, né? Identificar as complicações e aí tratá-las solicitando exames de imagem, né? Solicitando TC, solicitando ecocardiograma. É isso, basicamente, né? Tomografias, ressonâncias. Beleza. Então, essa é a lógica. E aí vem aquela parte que eu falei que ela é mais chatinha, mas é muito importante. Associar o agente mais comum de acordo com o fator de risco. Aqui eu falei as principais coisas e eu vou tentar sair aqui para que justamente a gente consiga criar junto o raciocínio, né? E não precise decorar as coisas, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos tentar pensar aqui.
Eu vou pensar, eu vou fazer em forma de pergunta, mas eu já estou pensando aqui mais ou menos como é que eu estou estruturando na minha cabeça. Se eu tenho um paciente que ele é usuário de drogas, né? Ele desenvolveu endocardite, tá com febre, tá com suspeita de sepse, uma febre sem explicação. Fui lá, tem uma vegetaçãozinha, pô, endocardite desse bicho, beleza? Pedi a hemocultura, já veio as duas lá de 12 horas positivas, né? A primeira coisa que eu tenho que pensar? Que é um Staphylococcus aureus. Por quê? Porque é um paciente que teve aí uma lesão de caráter o quê? De caráter de pele, né? Principalmente se ele vier com aquela clínica lá de problema respiratório. Por quê? Porque lesionou a tricúspide, fez uma embolização para o pulmão, certo? E aí veio com hemocultura, é uma endocardite de lado direito, beleza? Posso chegar com um paciente assim, eu tenho que pensar logo que é Staphylococcus aureus, beleza? Pensar no foco inicial, certo? Show de bola. Chegou um paciente que não tinha nenhum sinal de lesão prévia, né? Ele não tem amidalite, ele não tem problema cardíaco, ele não tem nada, né? Foi um prejuízo numa válvula sã, sadia, nativa, né? Não teve troca. Então, provavelmente a gente está diante de o quê? De um Staphylococcus aureus. Por quê? Porque ele é o único que consegue fazer uma virulência, gerar lesão sem precisar ter lesão de base, né? O Viridis não faz isso, o Racec não faz isso, o Enterococcus não faz isso. Beleza? É importante considerar essas coisas, né? Então, deve ter alguma lesão aí, como Staphylococcus aureus, que a bacteremia foi tanta que gerou endocardite, né? Imagina uma celulite extremamente intensa, paciente que não tem nenhum problema cardíaco, mas está imunossuprimido, não consegue combater, ou Staphylococcus aureus, beleza? Esse é o segundo raciocínio que você tem. Vamos lá, vamos continuar o raciocínio. Paciente passou muito tempo no hospital, né? Passou muito tempo no hospital, desenvolveu endocardite. Eu tenho que começar já pensando que ele tem alguma infecção de origem hospitalar. Você tem que gritar pseudomonas. Você tem que gritar bacilos gram-negativos, né? Klebsiella, Proteus, Enterobacter, beleza? Tem que pensar nesses aí. Tem que pensar em pseudomonas, certo? Então essa é uma origem importante. Se você tem um marcapácio, né? Se você tem prótese, né? Você tem que pensar em Staphylococcus epidermis, obrigatoriamente. Prótese tem que pensar em Staphylococcus epidermis, beleza? Porque o que é que esse bicho ele faz? Ele faz um biofilme, né? Entra justamente no coração e provoca uma infecção até 2 anos depois de uma cirurgia de colocação do marcapasso, de colocação de prótese valvar, beleza? E aí a lesão ela é o quê? Ela é demorada, ela é tardia, certo? Mas ela acontece, beleza? E a flora é essa. Pode ser Staphylococcus aureus? Pode. Existem alguns casos que pode ser por Staphylococcus aureus, mas aí obviamente o processo vai ser mais agudo, não vai ser tão arrastado, beleza? Quando você tem um processo de tumor, o paciente tem tumor intestinal, beleza? Vamos imaginar que ele tem um tumor coloretal. E aí ele desenvolveu endocardite. Você tem que pensar obrigatoriamente que o paciente ele fez uma bacteremia, né? Por translocação bacteriana, beleza? E aí, por conta do tumor lesionando a região, passou a bactéria para a corrente sanguínea. E aí o resultado foi pura e simplesmente a lesão lá, certo? E aí você tem, portanto, aí o Streptococcus bovis aí presente, beleza? Então essa é outra etiologia que você tem que pensar, certo? Então esses são exemplos muito bons para a gente ver de onde vem cada etiologia. Tem uma tabela lá no resumo que eu ampliei ela aqui para tentar criar um raciocínio. E por fim, o mais comum de todos, né? Que é justamente o que? Show. Tava descarregando, eu decidi colocar a fonte aqui para evitar maiores dramas. Então, Staphylococcus, né? Staphylococcus não. Quando a gente estiver falando da causa mais comum, que é o quê? Tem uma lesão antes, né? O paciente teve febre reumática, teve exposição à amidalite, né? Teve lesão. E aí, por conta da má higiene oral, né? Que é a forma de bacteremia mais simples que existe, ele vai lá e desenvolve a endocardite, beleza? Então, a endocardite, uma das principais causas é justamente a má higiene oral, certo? E aí a gente vai ter justamente 3 grandes grupos, né? Que é o Streptococcus viridis, que está na boca, o Racec, que também está na boca,
inclui hemófilos, né? E também os enterococos, né? Que podem viver na via intestinal, mas é normal existir alguns exemplares no meio oral, beleza? E na hito de idosos também, olha que importante, né? Então, enterococos é isso. Então, vamos revisar, né? Então, usuários de drogas. Válvula tricúspide, né? A gente já viu que entra pelo coração direito, beleza? Coração direito. Staphylococcus aureus, certo? Válvula nativa e saudável. O mais agressivo precisa prejudicar a válvula nativa, né? Não precisa de lesão de base. É o Staphylococcus aureus. Prótese valval marca-passo, né? Biofilme, coagulase negativa. Lembra de coagulase negativa, né? Tem coagulase positiva e negativa, né? E aí o Staphylococcus, calma. Os Streptococcus, né? Não, Staphylococcus epidermis. Eita, agora me lascou. É Strepto ou Estáfilo? É Estáfilo, né? Pera aí. É Estáfilo, pô. Então, fui dar uma pesquisadinha ali, pelo amor de Deus. É Estáfilo. Então, Staphylococcus epidermis, né? Tá aqui lindamente. E aí, como a gente falou, né? Ele tem um crescimento lento até 2 anos de cirurgia, uma infecção demorada e é difícil diagnóstico, né? Lembra que eu falei que quando você tem uma endocardite por marca-passo, você precisa fazer um eco transesofágico para poder diagnosticar, beleza? Mas pode ser por S. aureus e por fungos, quando a gente está falando da prótese valvar, certo? Então, quando a gente está falando da assistência de saúde, né, hospitalar, né, um idoso que está muito tempo no hospital, com catéter de hemodiálise, o melhor exemplo é o catéter de hemodiálise, né? Aí a gente tem que pensar em pseudomonas, tem que pensar nos bacilos gram-negativos entéricos, né? Estamos falando do Klebsiella e do E. coli, beleza? Procedimentos não assépticos, né? E aí eu tenho que sempre remover o catéter para fazer esse tratamento, certo? Lembrando de sempre remover a fonte, porque senão ele vai continuar com a bacteremia. Quando você está diante do tumor de intestino, a gente tem que lembrar do quê? Do bovis, né? Que vai gerar bacteremia constante, né? Translocação bacteriana, faltou colocar aqui. E o clássico, que é justamente a lesão cardíaca degenerativa ou febre reumática. E aí a gente vai ter justamente a maioria da flora normal, né? Do meio oral, Racec, né? Enterococcus. E o enterococcus também está relacionado a ito nos idosos. Então, uma fonte importante aí de endocardite no idoso são as ITUs. E aí, o enterococcus ele entra como sendo a principal força aí, né? Com destaque por enterococcus fecalis e o faécium, que a gente vai ver já já, que tem uma tendência normal a ter aí uma resistência maior, a vancomicina, né? A penicilina, e aí ele é mais preocupante. Vamos lá. Identificação do agente. Então, para fazer o tratamento, além de saber essas informações que a gente falou, a gente tem que identificar o agente, certo? E aí, uma informação muito importante é que o aminoglicosídeo, né? A gente está falando da gentamicina, a gente está falando da amicacina, mas em grande parte aí a gentamicina. Os aminoglicosídeos, eles têm um processo de sinergismo com os beta-lactâmicos, né? Mas também com os glicopeptídeos, com o exemplo, por exemplo, da vancomicina, beleza? No combate aí do Enterococcus faecalis e no Streptococcus viridans, beleza? Então esses dois bichos, né? Esses dois germes, eles sofrem muito mais quando a gente tem adicionado ao beta-lactâmico uma belíssima de um aminoglicosídeo, beleza? Então, o aminoglicosídeo, né, vai servir para cobrir pseudomonas, vai servir para cobrir gram-negativos, mas vai servir também aí, vai servir para cobrir gram-negativo, peraí, não quero falar besteira não. Não vou falar agora não. Teve uma mini prova recentemente, mas essas coisas às vezes me confundem ainda. Mas enfim, a certeza é essa, né? Geralmente tem um combo forte do beta-lactâmico com aminoglicosídeo para combater essas infecções, beleza? E aí a gente tem que justamente pensar em todos aqueles que a gente acabou de citar que provocam endocardite. Então, quais são os grupos de micro-organismos? Qual é a flora que eu tenho que bater quando eu tenho endocardite, né? Então, pense em toda a flora possível. Eu posso ter... Quais são os estáfilos que eu tenho que estar com medo? Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermis. Quais são os estrépticos que tem que estar no mesmo? Streptococcus viridans e Streptococcus bovis. São esses dois que tem que estar com medo. Beleza? Então, matei estáfilo e estrepto. Quais são... Eles são gram-positivos. Quais são os gram-negativos que tem que estar com medo? Tem que estar com medo dos gram-negativos entéricos, né? Klebsiella, no caso ali do idoso, né? No caso ali do negócio de saúde, do
do equipamento de hemodiálise. Tem que estar com medo de pseudomonas também. Eu tenho que estar com medo de quê mais? Tem que estar com medo de enterococos, né? Que é um coco gram-positivo, mas ele é mais específico, né? Justamente por ter um pouquinho mais de resistência, beleza? Mas é um coco gram-positivo, assim como o estáfilo e o estrepto. Estáfilo, estrepto, enterococo, Hasek, tem que bater no grupo Hasek também. E eu tenho que bater nas resistências, né? Tem que bater na resistência do estafilococo, tem que bater na resistência do streptococo, tem que bater na resistência do enterococo, beleza? Tudo isso pode estar presente. Então, tudo que a gente for falar de tratamento vai ser para bater nesses vermes aí, certo? E aí, por isso, a importância de identificar o agente e identificar a sensibilidade do agente, se ele é sensível a tais coisas. E aí eu tenho as opções, as diversas opções aí que eu vou criar um raciocínio em cima para bater, certo? Então, quando a gente está falando de Streptococcus viridis e Streptococcus bovis, você tem que lembrar que a melhor droga no combate de Streptococcus, né, não resistentes à penicilina, é a penicilina. Penicilina G cristalina. E adivinha o que é que eu vou adicionar a ele? Olha só que bonito. Eu vou adicionar a nossa queridíssima gentamicina, beleza? Então pode ser a penicilina isolada ou penicilina mais gentamicina, certo? Lembrando que a gentamicina ela melhora o sinergismo, mas ela também serve para cobrir pseudomonas e enterococos, se for o caso, né? Mas não é o caso aqui, a gente está focando nos que tem o quê? Nos que são aminoglicosídeos, no que são nos streptococos. Então, foi lá, identificou o streptococcus viridis, streptococcus bovis, né? O paciente estava com tumor ou simplesmente tem uma má higiene oral e tem endocardite, né? Com lesão prévia. Eu vou lá e tenho a tranquilidade de dar penicilina, beleza? Se for sensível, claro, com o isolado, penicilina G cristalina, ou então gentamicina. Ah, mas se for resistente à penicilina, né? Se for resistente à penicilina, tem que fornecer outra coisa, né? Que no caso vai ser a ceftriaxona, certo? Se for uma resistência baixa. Se for uma resistência muito alta, não adianta dar ceftriaxona, porque também tem anel beta-lactâmico. Aqui eu vou ter que dar a vancomicina, porque ela é protegida aí pelos glicopeptídeos, né? Pelos glicóis que estão ao redor dela. Então, alergia grave à penicilina. Então, ter essa coisa na cabeça, né? Se tiver alergia à penicilina, a gente vai tentar substituir com ceftriaxona. Se tiver muito, com vancomicina. Beleza? Show de bola? Lembrando que a vancomicina ela só cobre em grande parte o quê? Os gram positivos, né? Os gram negativos elas não respondem muito bem. Nesse caso, a gente tem que pensar em outras coisas, né? Ceftriaxona cobre gram negativo. Cefalosporina de terceira geração. Beleza? Show de bola. Então, esse foi o primeiro grupo que a gente viu. A gente conseguiu criar um raciocínio. Vê se não esquece, tá? Penicilina para streptococcus. Não deu certo, ceftriaxona não deu certo, vancomicina. Pode juntar gentamicina, porque aminoglicosídeo com beta-lactâmico dá certo. Show de bola. Fizemos o primeiro. Lembrando desse MIC aqui, né? Se o MIC for menor do que 0,1, isso vem lá na hemocultura, né? No antibiograma. Se esse MIC for maior do que 0,1, você tem que tratar como se fosse um enterococcus, certo? Porque aí ele pode ter uma resistência boa à penicilina, beleza? Aí tem endocardite do marca-passo, né? Que a gente já falou algumas vezes, né? Ela está aqui específica porque ela exige um tratamento diferente. A endocardite do marca-passo, ela exige uma cobertura para MRSA, beleza? Que a gente vai falar depois, certo? Que é o metacilina resistente, né? A gente vai falar basicamente quando a gente for falar daqueles que estão com próteses, beleza? E aí eu tenho um eco transesofágico que eu tenho que fazer, não serve para dar diagnóstico. Depois eu peço uma angiotomo para poder planejar minha cirurgia. Faço uma cirurgia aberta e dou profilaxia aí para esse bichinho, né? Cirurgia aberta com circulação extracorpórea. Tem que fazer esse tratamento no intuito justamente de tratar a endocardite, certo? Então essa é uma lógica importante. Show de bola? Se o paciente, se a nossa queridíssima negocinho tiver um MIC maior do que 0,1, eu tenho que tratar dessa forma aqui, para o enterococcus, certo? Aí vamos lá, vamos comigo. Se eu estou diante de um enterococo, que é um gram positivo, coco gram positivo. Os cocos gram positivos, eles respondem bem à penicilina?
Respondem. Olha só. Então, basicamente, que aí, né? O nosso queridíssimo enterococo, ele é tratado muito parecido com o streptococo, né? Afinal, são cocos gram-positivos. Se são cocos gram-positivos, eles vão responder a penicilina G cristalina. Beleza? Cristalina porque tem que ser dada a ver. Então, penicilina G cristalina. Só que eu tenho que adicionar essa etapa de adicionar a gentamicina logo. Lembrando que aqui eu já podia adicionar a gentamicina, né? Aqui eu vou adicionar logo de primeira linha a gentamicina. Beleza? Então, essa é a primeira opção que a gente tem aí, quando a gente está falando de penicilina. Só que o grande tratamento aí de escolha, quando a gente está diante do enterococo, né? Em grande parte aí, eu acho que o que mais tem relevância é a ampicilina mais gentamicina, beleza? Garantindo aí uma resistência, a nossa queridíssima penicilina, a gente pode utilizar, portanto, a ampicilina, beleza? Se a gente tiver uma resistência à ampicilina, a gente pode utilizar a vancomicina mais gentamicina, então vai aumentando. Lembrar sempre de associar com gentamicina. Certo? E se eu tiver problema com gentamicina, lembrando que a gentamicina ela é nefrotóxica, então o paciente que já tem lesão a nível renal, ele não pode dar mais gentamicina. E o outro ponto muito importante é quando você já tem quando você tem resistência. Então, se você tem resistência, eu tenho que trocar a minha bichinha por ceftriaxona, beleza? Troco gentamicina por ceftriaxona. E aí, obviamente, a gente pode ter um multiresistente, né? Que é um enterococo faecium, geralmente, ele pode ser multiresistente e ele vai ser resistente até a vancomicina. Aí tem que começar a apelar para uma daptomicina, né? Para uma polimixina, à medida com que a resistência vai aumentando, beleza? Lembrando que uma coisa muito importante aqui, né? É a questão da ampicilina. Olha que engraçado. A partir do momento que você tem uma resistência à vancomicina, muitas vezes isso abre uma janela para você colocar ampicilina. Ele se torna sensível à ampicilina, certo? Então, às vezes o caminho é descendo, né? E não aumentando, beleza? É voltando para escolhas anteriores do que nas próximas linhas, certo? Então, basicamente, enterococo, mesmo tratamento, mesma lógica de tratamento da endocardique, só que nesse caso aí eu vou começar logo na penicilina, né? E eu tenho a opção de fazer da ampicilina no lugar de penicilina, beleza? No outro era penicilina mais gentamicina, ou então ceftriaxona, ou então vancomicina, beleza?